A solidão de uma trilha fechada pode pregar peças na mente, mas o que este ciclista encontrou não foi uma ilusão de ótica. Em um trecho denso e sombreado de uma floresta isolada, ele deu de cara com uma visão que parece ter saído diretamente de um filme de terror. Era apenas mais um dia de pedalada técnica. O ciclista avançava por um caminho estreito, focado no terreno e na velocidade. O ambiente era o típico cenário de mata fechada, luz filtrada pelas copas das árvores e o som rítmico dos pneus contra a terra seca. Nada indicava que, após a próxima curva, o isolamento seria quebrado de forma tão bizarra. À distância, uma mancha colorida e estática rompe a monotonia do verde e marrom da floresta. Inicialmente, o ciclista tenta racionalizar, pensando ser um espantalho deixado por moradores locais ou uma boneca abandonada. Mas à medida que ele se aproxima, a escala e a postura da figura revelam algo muito mais perturbador. É uma pessoa, imóvel, vestida de palhaço no meio do nada. É necessário destacar o perigo implícito nessa situação. Entre 2016 e 2017, o mundo viveu uma onda de avistamentos de palhaços que muitas vezes escondiam comportamentos predatórios ou de desestabilização psicológica. Encontrar alguém fantasiado e estático em um local remoto é um sinal de alerta máximo. A imobilidade e o traje sugerem que a pessoa não está ali por lazer, mas sim esperando por uma reação ou por um alvo específico. O ciclista reduz a velocidade, tentando processar a cena. O palhaço não acena, não se move e não emite som, apenas encara o vazio, ou pior, encara o próprio ciclista através da máscara. O instinto de sobrevivência fala mais alto que a curiosidade. Sem esperar por qualquer movimento da figura, o ciclista faz uma conversão brusca e pedala na direção oposta com toda a sua força. O medo não é apenas do que o palhaço é, mas do que ele pode carregar escondido sob o traje. O registro termina com a fuga do ciclista, deixando para trás a pergunta que nunca será respondida. Quem estaria em sã consciência parado no meio de uma floresta densa apenas para observar estranhos debaixo de uma máscara de palhaço? O anonimato da floresta protegeu a identidade do intruso, mas a gravação permanece como um lembrete de que o perigo humano nas trilhas pode ser tão imprevisível quanto o animal. E você, se visse uma figura dessas no meio de uma trilha deserta, você pararia para filmar de perto ou fugiria no primeiro segundo como este ciclista fez? Para quem passa a vida na floresta, o silêncio e os sons dos animais são uma linguagem familiar. No entanto, o que a equipe do canal The Hunting Public registrou nas profundezas da mata fechada desafia qualquer explicação biológica. Aaron Warbriton e sua equipe são caçadores profissionais, acostumados com o comportamento de grandes mamíferos e predadores, mas nada os preparou para o que ouviram ecoando entre as árvores naquela noite. He's gone. Little friend. Just out here living, you know? Livin. Just the older you do get, people are going to try to tell you what to do. You just got to keep living, man. Livin. Yep, Wooderson said that.
Eles estavam em uma área extremamente isolada, longe de estradas ou qualquer sinal de civilização. O objetivo era o rastreamento da fauna local, mas a atmosfera mudou drasticamente quando um som rítmico e seco começou a cortar a escuridão. Ended up being 3 super fresh scrapes. I mean, they're just like completely pawed down. No leaves sitting on them or nothing. So we jumped up in a tree. Pretty dang high up in a tree. Yeah. Real high. And we're actually like directly above one of the scrapes. Não era o som de um galho quebrando sob o peso de um animal ou o chamado de uma ave noturna. Era algo deliberado e repetitivo, como se 2 objetos sólidos estivessem sendo golpeados um contra o outro de forma sistemática. A situação, que já era perturbadora, escalou para um nível de perigo imediato quando, logo após os gritos, o som de tiros ecoou pela floresta. É necessário fazer uma pausa analítica sobre a reação de caçadores desse calibre. Homens que vivem do rastreamento conhecem cada estalido da natureza. Quando profissionais que estão acostumados a encarar predadores se sentem genuinamente desconfortáveis, é porque o estímulo auditivo não se encaixa em nenhum padrão biológico conhecido. Make out a few things they were saying. It wasn't good. Things we won't repeat on here, but it was like blood-curdling screaming. I've never witnessed anybody screaming like that. Something not good's going on. Imagine if we would have ended up warping them on it. How close we would be to that. We might have been able to see it. That's terrifying. That is wicked. Well, hopefully nobody got shot, but sure sounded like somebody did. Sounds like somebody might have got killed over there. Na natureza, sons rítmicos e persistentes que não param com a presença humana são sinais claros de uma anomalia, seja ela de origem humana ou algo muito mais difícil de explicar. A tensão atinge o clímax enquanto o grupo tenta localizar a fonte do ruído com suas lanternas. O som parece não apenas persistir, mas se deslocar de uma forma que sugere que algo está ciente da presença deles.
A incerteza de não conseguir identificar o que está produzindo aquele ruído, mesmo com anos de experiência em campo, gera uma resposta de sobrevivência imediata. Apesar de estarem armados e serem profundos conhecedores do terreno, a equipe decide que a prudência é a única escolha lógica naquele momento. O registro termina com a equipe abandonando o local às pressas, mas o caso não parou por ali. Cientes da gravidade do que testemunharam e da possibilidade de atividades ilegais ou de um perigo público naquela região, eles denunciaram oficialmente o acontecido às autoridades locais, fornecendo as evidências capturadas para a investigação. Eles deixaram a mata com a certeza de que existem fronteiras que nem mesmo os caçadores mais experientes devem cruzar. I've heard some stuff that I feel needs to be reported to the police department. Okay. I was hunting, me and a buddy were hunting, and at about 6:45, we heard gunshots, which is not uncommon, but then for 30 minutes straight or so, there was lots of screaming and just people, obscenities, and it sounded like something really bad was going on over there, and there was 20 or more gunshots ended up happening, and then I could hear vehicles taking off and coming to a halt, and we didn't know what to do, and we had no service, so we're trying to report and see if anything had been reported about there. I have pins dropped on a map about how far we were from where we think this was occurring. My name is Nicholas Andrews. E você, se estivesse em uma floresta remota e ouvisse gritos não humanos seguidos por disparos vindos da escuridão, você tentaria investigar a origem do conflito ou sairia dali antes que o próximo tiro fosse na sua direção? A vastidão de uma floresta nacional pode ser o refúgio perfeito para quem busca história e tranquilidade. Mas para o criador do canal Exploring Alabama, uma caminhada de domingo de Páscoa transformou-se em um encontro visceral com a mortalidade. Ele explorava as margens de um riacho na Floresta Nacional de Talladega, focado em encontrar vestígios históricos e objetos levados pela água, quando algo fora do comum interrompeu sua jornada. O plano era simples: seguir o curso do riacho e aproveitar a natureza isolada. Durante boa parte do vídeo, o ambiente é de paz absoluta, com o explorador compartilhando sua paixão por detectar metais e descobrir relíquias do passado. No entanto, ao vasculhar o leito do rio, o que ele acreditava ser um galho ou um osso de animal, revelou-se algo muito mais perturbador: uma mandíbula humana completa. But I was kind of hoping it might be a wandering snapping turtle headed upstream. For the majority of the video, he doesn't find many things. He just enjoys the nature and has fun hiking. But then he finds this. That is a human mandible. That is part of a human skull. I pulled it out. This is very disturbing to me. I pulled that out
I thought that was the points to a young buck. But I have spent enough time identifying deceased people by their dental records to know they did not have their molars removed and we're all the way down to first, second bicuspid, and the laterals. I don't know what to do. I mean, I know what to do. I'm just a long way. Para alguém habituado a identificar restos mortais, a visão de molares e bicuspides em uma estrutura óssea humana não deixa margem para dúvidas. O isolamento da floresta de Talladega, embora belo, torna-se opressor quando você percebe que está segurando os restos de alguém que um dia foi procurado por uma família. Do ponto de vista da investigação, riachos são locais complexos, pois a água pode transportar evidências por quilômetros, tornando difícil determinar onde o evento original ocorreu. My heart's breaking, and I mean this literally to the point of it kind of makes me want to cry because somebody was looking for that person. O clímax do vídeo acontece quando a ficha cai e o explorador, visivelmente abalado, percebe que não está apenas diante de um mistério, mas de uma tragédia. Ele interrompe a exploração imediatamente e, após sair da mata, entra em contato com as autoridades locais. I don't know, maybe backwards, but I don't know what that is. There's more stuff up there. How far up? You know, it's on up around the corner and everything, but you know where people have been there, like an old rotten wooden spoon and you know, a little bit of trash, but so now we're walking back to the campsite where I found the wooden spoon and the garbage because they're thinking that may be where it washed down from. Yeah, that's not far up around this corner. A polícia iniciou uma investigação que trouxe à tona uma teoria sombria. Os restos poderiam pertencer a um membro de uma seita que operava na região há alguns anos. Um conflito interno teria levado um dos líderes a tirar a vida de outro, que permaneceu desaparecido e esquecido pela floresta até aquele momento. O registro termina com a sensação de um ciclo que se fecha, mas de forma melancólica. O homem que foi levado pela água e pelo tempo finalmente teve uma resposta, ainda que tardia. O explorador nunca mais viu aquele riacho da mesma forma, deixando para trás o hobby da descoberta para lidar com a realidade de um crime oculto pela natureza. E você, se estivesse explorando um riacho isolado e encontrasse algo que mudasse completamente o tom do seu passeio, teria a coragem de documentar tudo ou sua única reação seria sair dali o mais rápido possível? A vastidão da taiga siberiana é um dos lugares mais implacáveis do planeta, onde a linha entre o caçador e a presa é extremamente tênue. Em 2014, um caçador veterano chamado Sergei aprendeu que, nas profundezas das montanhas de Sayan Ocidental, a mais de 100 quilômetros de qualquer vilarejo, existem sons que a lógica humana não consegue explicar. Sergei estava em uma expedição solitária em busca do cervo Manurion wapati, uma espécie arisca que exige caça noturna e silêncio absoluto. Ele se posicionou no topo de uma árvore, camuflado pela escuridão, esperando o momento certo. No entanto, por volta de 1 da manhã, a tranquilidade da floresta foi quebrada por algo bizarro. Sons metálicos rítmicos ecoando na escuridão, como se alguém estivesse batendo metal contra metal de forma deliberada. Часа ночи, стук такой металлический.
In an attempt to scare off whatever was out there, he lit a fire, but in doing so only revealed his position. The fear grew stronger. It seemed as though something was moving around him, breaking branches, fully aware of exactly where the hunter was. Вон там где-то. Тихо. Видимо, костер мешает слушать. Тихо, 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 старик. Это пищевые, вон там. Тихо, 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 тихо. Перестало, что ли? Вот. Ну-ка, пошли. Ноги, блядь. Так, рюкзак собираем. Растаскивай головешки. Тихо. Блядь, тушим давай. Тихо, чтобы не поехала никуда. Блядь, сейчас сольем уж нахуй. Фляжку давай, блядь. O desconforto transformou-se em pavor quando Sergei decidiu abortar a missão e retornar ao acampamento. Durante o trajeto, ele percebeu que não estava sozinho. Algo grande o seguia, quebrando galhos pesados e mantendo a mesma distância, independentemente da velocidade do caçador. Em um ato de desespero, ele acendeu uma fogueira para tentar afastar a presença, mas o efeito foi oposto. O fogo revelou sua exata posição para o que quer que estivesse nas sombras. Na natureza, sons rítmicos e metálicos são anomalias completas. Predadores naturais como ursos ou tigres são silenciosos e eficientes. Quando uma criatura utiliza o mimetismo, a capacidade de imitar sons ou vozes, ela não está apenas caçando, ela está desorientando a presa. Relatos de caçadores siberianos frequentemente mencionam entidades que tentam replicar a fala humana para atrair vítimas para a mata fechada. Вода, не до воды, блядь. Заливай. Заливай, блядь. Тихо. Давай, не ссы. O clímax da noite aconteceu quando Sergei, encurralado, disparou um tiro de advertência para o alto. O que se seguiu não foi o silêncio de um animal fugindo, mas um grito gutural que parecia tentar imitar uma voz humana em agonia. Sergei passou o resto da noite empoleirado em uma estrutura improvisada no alto de uma árvore, disparando periodicamente para manter a coisa à distância, enquanto ouvia sussurros e ruídos que desafiavam sua experiência de décadas na floresta.
Sergei hastily built a makeshift shelter and continued firing in self-defense. After several shots, silence fell once again. Тихо, старик. Сейчас я покажу, ребята. Тоже, пострелять, хуй его знает, туда или туда, блядь. Близко совсем. Ao amanhecer, o silêncio retornou e Sergei conseguiu fugir, encontrando mais tarde vestígios de um acampamento antigo e abandonado na região. As teorias variam entre o encontro com um ermitão selvagem ou algo muito mais sombrio que habita o folclore local. Sergei sobreviveu, mas nunca mais voltou àquelas coordenadas. Se você estivesse sozinho a 100 quilômetros da civilização e começasse a ouvir vozes imitando seus próprios gritos, você manteria a calma para se defender ou o pânico falaria mais alto? Curtiu o terror real? Então se inscreva no canal e deixa o like. Tem muito mais vindo aí.